Quando Conceição descobriu que tinha expulsado uma mãe milionária de casa, quase enlouqueceu. "Mãe, por que a senhora não me contou que herdou 1 milhão?" Ela gritou, desesperada. Severina, com os papéis da herança na mão, olhou bem, nos olhos da filha ingrata, que tinha chamado ela de peso morto, e respondeu: "Conceição, tu só me trata bem agora porque eu tenho dinheiro. Quando eu era pobre, eu não valia nada." Ali, naquele momento, com o doutor esperando a assinatura, Severina tinha o poder de escolher, perdoar ou fazer justiça. O que será que ela decidiu? Preparem o coração. Gente, meu povo, deixe eu contar uma história que mexe com o coração de qualquer pessoa que já sofreu na vida. Uma história que aconteceu no Nordeste do Brasil, numa cidadezinha pequena, onde a dor e a esperança moram pertinho uma da outra. Era uma manhã de terça-feira, quando Dona Severina Batista da Silva, com seus 72 anos bem vividos, acordou sem saber que aquele seria o dia mais triste da sua vida. A pobre mulher, que já tinha enfrentado tanta coisa, a seca, a fome, a viuvez, jamais imaginou que a dor maior viria de dentro da própria casa. "Mãe, a senhora precisa sair daqui hoje mesmo." A voz de Conceição ecoou pela casa pequena de Taipa como um trovão em céu limpo. Severina, que estava preparando o café da manhã no fogão a lenha, tremeu as mãos na caneca de alumínio e sentiu o mundo desabar. "Que foi, minha filha? Tu tá passando mal?" perguntou a velha, o coração já apertando de medo. Conceição estava grávida do 4º filho e Severina sabia como a gravidez mexe com a mulher. "Não, mãe, eu não tô passando mal, não. Essa é a situação." Conceição gritou feito doida, batendo a mão na mesa de madeira velha com tanta força que os pratinhos de alumínio voaram para o chão. "A senhora come aqui, dorme aqui, usa luz, usa água e não contribui com nada, só me dá prejuízo." As palavras cortaram o coração de Severina como faca afiada. Ela olhou para a filha, aquela menina que criou com tanto amor, que amamentou, mesmo quando o peito doía e não tinha leite suficiente, que ninava noites inteiras quando estava com febre, e não reconheceu mais nada daquela criança carinhosa. "Conceição, minha filha." A voz saiu trêmula. "Tu sabe que eu te dou os R$600 da aposentadoria todo mês. É tudo que tenho." R$600. Conceição berrou, as veias saltando. "Mãe, isso não paga nem a água." "José, tá desempregado há 5 meses bebendo. Eu tô grávida, cansada, não posso trabalhar. Os meninos comendo feito famintos e a senhora só sendo peso morto." "Peso morto." Severina repetiu baixinho, sentindo cada letra queimar na alma. Sentou na cadeira de palha que João tinha feito antes de partir. As lágrimas desceram feito chuva pelo rosto enrugado. "Filha, eu tento ajudar. Limpo casa, cuido das crianças, faço comida. Mãe, a senhora não entende." Conceição explodiu em lágrimas. "A luz foi cortada. Tô devendo R$300 no mercado e ele não quer mais fiar. Os meninos vão pro colégio morrendo de vergonha. Ontem a professora perguntou se Pedrinho almoça em casa." Severina sentiu o mundo girar. Viu nos olhos da filha o mesmo desespero que ela teve quando precisava escolher entre comida ou remédio. "Eu posso arranjar mais coisa para fazer. Costurar, vender docinhos. Com 72 anos, mãe, suas mãos tremem. Quem vai comprar?" Conceição soluçou. "Não aguento mais. José me bate quando bebe. Os meninos me cobram o que não posso dar." O silêncio pesou como pedra no peito. Severina olhou para as panelas remendadas, para o fogão onde cozinhou com amor, para a mesa das orações. Tudo construído com suor dela e do marido. "Conceição, essa casa, eu e seu pai construímos tijolo por tijolo." "Eu sei, mãe." Conceição gritou. "E por isso dói mais. Mas agora é minha responsabilidade e eu tô fracassando." Severina se levantou devagar, as pernas bambas como vara verde. Foi pro quartinho apertado que dividia com o netinho menor e começou a juntar suas poucas roupas numa trouxinha de pano velho. Cada peça que dobrava era uma facada no coração. O vestido do casamento do filho que morreu bebê, a blusa que João disse que ficava bonita, o chale rasgado que a mãe deixou de herança. "Pronto, minha filha." Severina voltou com a trouxinha nas mãos trêmulas. "Vou para casa da comadre Francisca, mas eu quero que tu saiba uma coisa." A voz quebrou. "Eu jamais fiz isso contigo quando tu eras criança e me deu trabalho. Jamais. Te chamei de peso morto." Conceição desabou em choro, mas não mudou de ideia.
Mãe, é só até eu me endireitar, quando José arrumar trabalho, quando o bebê nascer. Tá bom, filha, que Deus te perdoe, porque eu não sei se consigo. Severina beijou a testa molhada de Conceição e saiu. Lá fora, Dona Francisca já estava esperando. Tinha ouvido os gritos e choros através das paredes finas. A comadre abraçou Severina, sentindo o corpo da amiga tremer feito folha seca. Enquanto caminhava pela rua de barro, carregando toda a sua vida numa trouxinha, Severina não viu o carteiro deixar uma carta registrada na caixa de Conceição. E aí, meu povo, quem diria que naquele dia o destino estava preparando uma surpresa que ninguém podia imaginar? Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. E aí, meu povo, a vida de Dona Severina virou de cabeça para baixo. A pobre mulher, que sempre teve sua casinha simples, agora estava vivendo de favor no quartinho da comadre Francisca. E olhe que Francisca era boa de coração, mas a situação doía na alma, feito espinho na carne. Severina, acorda que o café tá pronto. Francisca bateu na porta do quartinho onde a amiga dormia numa cama emprestada. Severina acordou assustada, esquecendo onde estava, achando que ainda estava na sua casa, na sua cama onde dormiu 40 anos com João. A realidade bateu como tapa na cara. Ela estava ali dependendo da caridade alheia, comendo das sobras, dormindo de favor. As lágrimas vieram antes mesmo dela se levantar da cama. Já vou, Francisca. Obrigada pela paciência, Severina respondeu, a voz embargada de sono e tristeza. Levantou devagar, as juntas doendo. Parecia que até o corpo dela estava sentindo o peso da humilhação. Na cozinha de Francisca, o café da manhã era simples: pão amanhecido com margarina e café fraco. Severina comeu calada, cada pedaço descendo seco pela garganta. Francisca tentava animar a conversa, mas via que a comadre estava sofrendo demais. Comadre, tu quer que eu vá falar com Conceição? Às vezes uma conversa resolve... Não, Francisca. Deixa assim. Severina balançou a cabeça tristemente. Ela tá passando dificuldade real. José bebendo, grávida do quarto filho, sem dinheiro. Eu entendo o desespero dela, mas entender não aliviava a dor no peito. Severina se lembrava de quando Conceição era pequena, como ela trabalhava feito louca para dar tudo para a filha. Acordava 4 da manhã para trabalhar na casa da Dona Mercedes. Depois corria para a casa de Dona Isabel. E à tardinha costurava roupas para os vizinhos. Francisca, tu lembra quando eu trabalhava naquelas 3 casas? Severina perguntou, mexendo o café, com a colherzinha. Lembro sim, comadre. Tu era uma guerreira. Trabalhava que nem danada para dar vida boa para Conceição. Pois é, Severina suspirou. 50 anos trabalhando feito condenada. Acordava no escuro, dormia tarde, as mãos sempre machucadas de tanto esfregar, lavar, limpar, e tudo por amor àquela menina. A memória doía mais que corte de faca. Severina lembrava das mãos inchadas de tanto lavar roupa na beira do açude, da coluna doendo de tanto carregar peso, dos joelhos feridos de tanto esfregar chão. Mas fazia tudo cantando, pensando no futuro da filha. Eu lembro que tu chegava, morta de cansada, mas sempre perguntava se Conceição tinha feito tarefa, se tinha comido direito. Francisca continuou, tentando mostrar para a amiga o valor que ela sempre teve. E agora ela me chama de peso morto. A voz de Severina saiu quebrada, cheia de mágoa. Francisca, eu criei aquela menina com tanto amor. Quando ela tinha febre, eu passava a noite acordada, fazendo compressa, orando por ela. Quando não, tinha dinheiro para remédio. Eu caminhava léguas para conseguir. Francisca segurou a mão da comadre, sentindo ela tremer. Severina, tu é uma mãe abençoada. Conceição tá cega pelo desespero, mas um dia ela vai se arrepender. Tomara que não seja tarde demais. Severina limpou os olhos com o punho da blusa velha. Depois do café, Severina insistiu em ajudar nos afazeres. Mesmo doendo o corpo e a alma, ela não conseguia ficar parada. Varreu o terreiro, lavou louça, arrumou as camas. Era sua forma de retribuir a bondade de Francisca. No meio da manhã, a netinha da vizinha, Mariazinha, de 6 anos, apareceu chorando no terreiro. Tinha caído e machucado o joelho. Severina, esquecendo da própria dor, correu para cuidar da criança. Vem, cá, minha linda. Deixa a vovó Severina cuidar desse machucado, ela disse, pegando Mariazinha no colo.
Limpou o ferimento com água limpa, soprou para amenizar a dor e fez carinho na cabecinha da menina, até ela parar de chorar. Obrigada, vovó Severina. A senhora é boa que nem minha avó que foi pro céu, Mariazinha disse, abraçando Severina. Com força, Francisca assistiu tudo emocionada. Viu, comadre? Tu tem esse dom de cuidar, de amar. Isso ninguém tira de tu. Mas à tarde, quando Severina estava estendendo roupas no varal, viu Conceição passando na rua com a barriga pesada, carregando sacolas do mercado. O coração da mãe apertou de vontade de ajudar, de perguntar se estava tudo bem, de aliviar o peso que a filha carregava. Conceição viu a mãe também, mas desviou o olhar e acelerou o passo. A dor que Severina sentiu foi pior que qualquer machucado físico. Era como se a filha tivesse arrancado um pedaço do seu coração. Meu Deus! Severina sussurrou, se agarrando no varal para não cair. Como chegou a esse ponto? Como minha própria filha consegue me desprezar assim? Francisca viu tudo da janela e correu para o quintal. Severina, não se torture assim, comadre. Francisca, eu não sei mais o que fazer. Sinto que tô virando um estorvo mesmo, que talvez Conceição tenha razão. A voz saiu num murmúrio sofrido. Nunca diga isso. Tu não é estorvo de ninguém. Tu é uma bênção. Naquela tarde, enquanto Severina costurava um remendo na sua blusa rasgada, Francisca foi buscar o correio. Voltou comentando que o carteiro tinha deixado umas cartas na casa de Conceição. Deve ser conta para pagar. Severina murmurou tristemente. Coitada da minha filha. Deve estar se afogando em dívidas mesmo. Mas nem Severina nem Francisca desconfiavam que uma daquelas cartas ia mudar tudo. Uma carta que Conceição jogou no lixo sem nem abrir, achando que era propaganda. E aí, minha gente, às vezes o destino trabalha de forma misteriosa, e quando menos esperamos, a vida prepara uma surpresa que pode mudar tudo. Agora deixa eu contar para vocês, minha gente, como foi a vida de Dona Severina antes de chegar nessa situação toda. Uma vida de sofrimento desde pequena, mas uma vida honesta, de quem sempre trabalhou com as próprias mãos e nunca esperou nada de graça de ninguém. Severina nasceu lá no sítio do avô, numa casa de taipa com chão de barro batido, onde a pobreza era tanta que às vezes só tinha farinha de mandioca para comer durante semanas. Ela era a mais velha de 7 irmãos e desde os 8 anos já ajudava a mãe a cuidar dos pequenos, carregando água do poço distante, lavando roupa no riacho que secava na época da seca. Severina, tu vai ter que ir para a cidade trabalhar, o pai disse quando ela fez 16 anos, o coração apertado, mas sem escolha. Aqui não tem como sustentar todo mundo. Tu é a mais esperta, vai conseguir se virar. A menina chorou. Chorou que só, mas sabia que era verdade. A seca tinha matado as plantações. Os animais estavam morrendo de sede e a família passando fome de verdade. No dia que saiu do sítio, levando só uma trouxa de pano com 2 mudas de roupa, Severina olhou para trás e prometeu: um dia eu volto rica e ninguém mais vai passar fome nessa família. Que ilusão de menina nova, né, meu povo? A vida ia ensinar para ela que ficar rica era coisa para poucos e que a honestidade às vezes é fardo pesado demais. Na cidade, Severina começou trabalhando na casa de Dona Mercedes, uma senhora viúva que tinha uma casa grande no centro. Acordava 4 da manhã, dormia às 10 da noite. E o que fazia no meio? Trabalhava feito condenada. Lavava, passava, cozinhava, limpava, cuidava do jardim. As mãos ficaram calejadas em poucos meses, as costas doendo de tanto carregar peso. Severina: é uma menina boa, Dona Mercedes dizia para os vizinhos. Trabalhadeira, honesta, nunca vi igual. É como se fosse família para mim. Mas ser como família não mudava o salário pequeno, nem as humilhações que às vezes vinham disfarçadas de bondade. Quando Dona Mercedes recebia visitas importantes, Severina tinha que comer na cozinha, sozinha, como se não fosse gente suficiente para sentar na mesa. Anos se passaram e Severina cresceu ali naquela casa, aprendendo que lugar de pobre é sempre. Nos fundos, sempre em silêncio, sempre grato pelo pouco que recebe. Mas ela não se amargou, não. Pelo contrário, guardava cada centavo que conseguia, sonhando em ajudar a família do sítio e talvez um dia ter sua própria casa. Aos 25 anos, já mulher feita e ainda solteira, Severina conheceu João na feira. Ele era pedreiro, homem simples e honesto, de poucas palavras, mas de coração grande.
Trabalhava sol a sol construindo casas para os outros, sonhando em ter a sua própria. Severina, tu quer casar comigo? João perguntou depois de 6 meses de namoro, tímido feito menino. Eu não tenho muito a oferecer, mas tenho amor de sobra e vontade de trabalhar. Eu aceito, João, Severina respondeu com o coração batendo forte. A gente vai construir nossa vida juntos, tijolo por tijolo. E foi exatamente isso que fizeram. Casaram numa cerimônia simples, na igreja pequena do bairro, com as poucas economias que tinham juntado. A lua de mel foi um dia no sítio da família. De Severina, comendo galinha caipira e dormindo na rede do alpendre. A casa que compraram era bem pequena, 2 peças e uma cozinha, mas para eles era um palácio. João trabalhava de pedreiro e ainda fazia uns bicos de marcenaria. Severina continuou trabalhando na casa de Dona Mercedes e ainda pegou mais 2 casas para limpar. O dinheiro era contado, mas o amor era muito. 3 anos depois, veio Conceição, o primeiro e único filho que conseguiram ter. Severina chorou de alegria quando viu aquela menina pequena nos seus braços. João, nossa princesa chegou, ela disse, beijando a testa da bebê. Desde o primeiro dia, Severina se dedicou àquela criança como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Trabalhava o dia todo fora, mas chegava em casa e ainda tinha energia para dar banho, fazer papinha, cantar músicas de ninar. Quando Conceição chorava de noite, era sempre Severina que levantava, mesmo morta de cansaço. Tu tá se matando de trabalhar, mulher, João dizia preocupado. Descansa um pouco. Não, João. Eu quero que Conceição tenha tudo que eu não tive. Estudo, roupa boa, comida farta. Ela não vai passar o que eu passei. E Severina cumpriu a promessa. Trabalhou em 3 casas ao mesmo tempo. Levantava de madrugada, dormia tarde, mas Conceição nunca faltou nada. A menina cresceu com roupa limpa, sapato novo, caderno e lápis para a escola. Outras crianças do bairro andavam descalças, mas Conceição não. Quando Conceição fez 15 anos, Severina chorou de orgulho vendo a filha formada no ginásio. Minha filha vai ser alguém na vida, ela dizia para os vizinhos. Vai ter profissão, não vai precisar ser empregada doméstica como eu. Mas aí Conceição se apaixonou por José, um rapaz bonito, mas meio irresponsável, que gostava mais de conversa e cachaça que de trabalho. Severina tentou avisar, mas mãe que fala contra. Namorado de filha só consegue afastar a filha de casa. Mãe, a senhora não entende. José me ama de verdade, Conceição dizia, os olhos brilhando de paixão jovem. Eu entendo sim, filha, mas amor sem responsabilidade não sustenta a casa. Conceição casou aos 18 anos e Severina, mesmo com o coração apertado, fez questão de dar uma festa bonita. Gastou as economias de meses, mas viu a filha feliz e isso era o que importava. Os anos passaram e João foi ficando doente. O trabalho pesado na construção civil cobrou o preço e ele morreu de problema no coração aos 65 anos. Severina ficou viúva, sozinha, mas ainda com força para ajudar a filha que já tinha 3 filhos e um marido que bebia mais do que trabalhava. E agora, depois de uma vida inteira de sacrifício, Severina estava ali, no quartinho da comadre, Francisca, sendo chamada de peso morto pela própria filha. A vida tinha dado uma volta completa, e ela estava de novo dependendo da caridade alheia. Mas, meu povo, às vezes o sofrimento é só o começo da história. E aí, meu povo, foi numa manhã de quinta-feira, 3 dias depois de Severina ter se mudado para o quartinho da comadre Francisca, que o destino resolveu bater na porta. A pobre mulher estava no terreiro varrendo as folhas secas que o vento da madrugada tinha espalhado, quando escutou o barulho de um carro parando na frente da casa. Eita, quem será? Francisca perguntou, espiando pela janela da cozinha. Carro. Bonito desses não para aqui no nosso bairro, não. Severina parou de varrer e olhou também. Era um carro preto, desses que a gente só vê passando na rua principal, reluzente que nem espelho. Do carro desceu um homem de terno escuro, gravata, pasta na mão, óculos no rosto. Parecia gente importante, dessas que só aparecem quando a coisa é séria. O homem olhou para o número da casa, conferiu um papel que tinha na mão e caminhou devagar até o portãozinho de madeira. Severina sentiu o coração apertar. Gente de terno só aparecia para trazer problema. Conta atrasada, processo, essas coisas ruins da vida. Com licença, o homem disse, tirando o chapéu da cabeça educadamente.
Estou procurando a senhora Severina Batista da Silva. Sou o Dr. Antônio, advogado. Severina quase deixou a vassoura cair no chão. Advogado, que negócio era esse? Ela nunca tinha feito nada de errado na vida, sempre pagou suas contas, nunca se meteu em confusão. Sou eu mesmo, doutor. Severina respondeu, a voz saindo fraca, de tanto medo. Que foi que eu fiz? Tô devendo alguma coisa? Francisca apareceu na porta enxugando as mãos no avental, curiosa e preocupada. Bom dia, doutor. Aconteceu alguma coisa? O doutor Antônio sorriu. Um sorriso gentil que meio que acalmou o coração de Severina. Não se preocupem, senhoras. Não é nada ruim, pelo contrário. Senhora Severina, a senhora poderia me conceder alguns minutos? Tenho uma notícia importante para lhe dar. Claro, doutor. Entre, por favor. Francisca abriu o portão, ainda desconfiada. Quer um cafezinho, água fresca? Um café seria ótimo, obrigado. Os três se sentaram na mesa pequena da cozinha de Francisca. Severina estava com as mãos tremendo, sem entender nada daquilo. O doutor abriu a pasta e tirou uns papéis, todos organizadinhos, com carimbos e assinaturas. Senhora Severina, o doutor começou ajeitando os óculos. A senhora conhece ou já ouviu falar de um senhor chamado Manuel Rodrigues de Almeida? Severina franziu a testa, tentando lembrar. Manuel Rodrigues? Não, doutor. Nunca ouvi falar desse homem na minha vida. Por quê? Tem certeza? Pense bem. Talvez uns 40 anos atrás. O senhor morava aqui na região, depois se mudou para a capital. Doutor, eu conheço todo mundo dessa cidade desde pequena. Nunca existiu nenhum Manuel Rodrigues por aqui, não. Severina balançou a cabeça, com certeza. O senhor está confundindo comigo, com certeza. Francisca serviu o café e ficou ali perto, ouvindo tudo. O doutor Antônio pegou uma certidão de óbito e mostrou para Severina. Este homem faleceu há 3 meses, senhora Severina, e deixou um testamento muito específico. O doutor pausou, olhando nos olhos dela. A senhora foi contemplada como beneficiária. Beneficiária de quê, doutor? Severina perguntou, completamente perdida. De uma herança considerável. O silêncio que caiu naquela cozinha foi de cortar com faca. Francisca quase derrubou a xícara de café, e Severina ficou branca feito papel. Doutor, o senhor está enganado, Severina disse, balançando a cabeça devagar. Eu sou pobre, sempre fui. Não conheço ninguém rico, nunca conheci. Deve ter outro Severina Batista da Silva por aí. Não, senhora. Os dados conferem perfeitamente. O doutor mostrou outro papel. Severina Batista da Silva, nascida em 1952, filha de Antônio Batista e Maria da Silva, viúva de João Pereira dos Santos, moradora desta cidade. É a senhora mesmo. Francisca sentou numa cadeira de boca aberta. Comadre, tu tens certeza que não conhece esse homem? Tenho certeza, Francisca. Eu me lembraria. Severina estava quase chorando de confusão. Doutor, isso deve ser engano. Ou, então é golpe. Já ouvi falar dessas histórias de gente que inventa herança para roubar os outros. O doutor Antônio entendeu a desconfiança. Senhora Severina, eu entendo sua reação. Por isso trouxe todos os documentos originais. Ele espalhou os papéis na mesa. Esta é a certidão de óbito do senhor Manuel. Este é o testamento registrado em cartório. Esta é a certidão de nascimento da senhora, que confere com os dados. Severina olhou para os papéis com os olhos arregalados. Estava tudo ali, preto no branco carimbado, assinado. Mas ela não conseguia entender. Mas, doutor, por que esse homem deixaria alguma coisa para mim? Eu nunca fiz nada por ninguém que valesse uma herança. Segundo o testamento, o doutor leu devagar, ele deixa tudo para Severina Batista da Silva em gratidão eterna pelo que fez por mim em momento de grande necessidade. Gratidão pelo quê? Severina gritou desesperada. Eu não fiz nada. Por ninguém. Doutor, a minha vida toda foi trabalhar e cuidar da família. Eu não tenho lembrança de ter ajudado nenhum homem rico. Francisca segurou a mão da comadre. Severina, calma. Deixa o doutor explicar direito. O testamento não especifica o que a senhora fez. O doutor continuou. Só diz que foi algo muito importante para ele e que ele nunca esqueceu. Severina levantou da cadeira, andando pela cozinha pequena, desesperada. Doutor, isso não pode ser verdade. Deve ter erro nos papéis, deve ter confundido comigo. Senhora Severina, o doutor disse, se levantando também. A senhora tem 30 dias para decidir se aceita ou recusa a herança. Se recusar ou se não, se manifestar no prazo, o dinheiro vai para o Estado.
Quanto dinheiro, doutor? Francisca perguntou, a voz quase sumindo. O doutor Antônio guardou os papéis na pasta, olhou para as duas mulheres e disse a frase que mudaria tudo. R$ 1 milhão, senhoras. Severina Batista da Silva acaba de herdar R$ 1 milhão. Francisca desmaiou na cadeira. Severina ficou parada, feito estátua. E do lado de fora, na rua, Conceição passou carregando as compras, viu o carro bonito na porta da casa da comadre, mas não deu importância. Meu povo, às vezes a vida prepara surpresas que a gente nem nos sonhos mais loucos consegue imaginar. Meu povo, quando o doutor Antônio falou aquele valor, foi como se um raio tivesse caído naquela cozinha pequena. R$ 1 milhão. Severina ficou parada feito pedra, sem conseguir piscar, sem conseguir respirar direito. Francisca já tinha desmaiado na cadeira, com a mão no peito, branca feito cal. R$ 1 milhão, Severina repetiu devagar, como se estivesse falando numa língua estrangeira. Doutor, o senhor está brincando comigo? Isso é pegadinha? Alguém mandou o senhor aqui para zombar de uma pobre velha? O doutor Antônio entendeu o choque. Em 40 anos de profissão, ele já tinha visto muitas reações assim. Senhora Severina, eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. A herança é real, os documentos são legítimos. Francisca foi voltando a si devagar, abanando o rosto com a mão. Comadre, eu ouvi direito? R$ 1 milhão? Francisca, isso tem que ser engano, Severina disse, sentando pesado na cadeira, as pernas bambeando. Doutor, olha para mim. Eu sou uma empregada doméstica aposentada. Moro no quartinho da comadre porque minha própria filha me botou para fora de casa. Que negócio é esse de milhão? As lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado de Severina. Não era lágrimas de alegria, não. Era de desespero, de confusão, de medo de estar sonhando e acordar ainda mais triste. Doutor, eu trabalho desde os 16 anos. Ela continuou, a voz tremendo. Acordava 4 da manhã, dormia às 10 da noite. Minhas mãos tão calejadas de tanto esfregar chão, minhas costas doem de tanto carregar peso. O dinheiro que eu ganhava mal dava para comer. Como é que alguém ia me deixar R$ 1 milhão? O doutor tirou os óculos, limpou devagar e olhou para Severina com compaixão. Senhora, às vezes a gente faz coisas na vida que não sabe o valor que tem. Às vezes um gesto simples pode mudar a vida de alguém para sempre. Mas que gesto, doutor, que gesto? Severina bateu a mão na mesa desesperada. Eu nunca salvei vida de ninguém, nunca dei dinheiro emprestado para ninguém, nunca fiz nada de extraordinário. Minha vida foi só trabalhar e sofrer. Francisca pegou a mão da comadre tentando acalmar. Severina, tu sempre foi boa de coração. Sempre ajudou todo mundo que podia. Ajudar como, Francisca? Dando um prato de comida para os famintos, cuidando de criança doente. Isso todo mundo faz. Não vale R$ 1 milhão. O doutor voltou a pôr os óculos e pegou o testamento. Posso ler exatamente o que está escrito aqui? Deixo todos os meus bens para Severina Batista da Silva, a mulher que salvou minha vida quando eu era apenas uma criança. Ela arriscou tudo por um menino desconhecido, e por isso merece tudo o que posso dar. Gratidão eterna, Manuel Rodrigues de Almeida. Salvou vida de criança? Severina levantou a cabeça, confusa. Doutor, eu nunca salvei vida de nenhuma criança. O senhor está confundindo comigo, com certeza. Os dados conferem todos, senhora. Nome completo, data de nascimento, nome dos pais, endereço. Severina levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha pequena, feito fera enjaulada. Isso tá errado. Isso tá tudo errado. Francisca, tu me conhece há 40 anos. Eu já salvei alguma criança? Comadre, tu sempre cuidou de criança. Dos outros, sempre ajudou. Mas salvar vida é diferente. É pegar criança de afogamento, de incêndio, essas coisas. Eu nunca fiz isso. O doutor guardou os papéis na pasta devagar. Senhora Severina, talvez a senhora não se lembre. Às vezes, quando fazemos o bem, não guardamos na memória como algo especial. Mas para quem recebe pode ser inesquecível. Doutor, Severina parou na frente dele, os olhos vermelhos de chorar. Eu vou ser honesta com o senhor. Eu estou passando pela pior fase da minha vida. Minha filha me expulsou de casa. Eu estou vivendo de caridade, me sentindo um peso morto. Se o senhor está aqui para dar esperança falsa para uma velha sofrida, por favor, pare agora. A sinceridade daquela mulher mexeu com o coração do doutor Antônio. Senhora Severina, eu entendo sua desconfiança. Por isso vou deixar todos os documentos com a senhora. Pode levar num outro advogado, pode conferir no cartório,
Pode investigar tudo. E se for verdade mesmo? Francisca perguntou baixinho. E se for verdade, comadre? Severina sentou de novo, colocou as mãos no rosto e chorou. Chorou de confusão, de medo, de cansaço de uma vida inteira. Francisca, eu não aguento mais esperança. Já sofri demais na vida. Se isso for mentira, se for engano, eu não vou aguentar a decepção. Não é mentira, senhora, o doutor disse firme, mas entendo que precise de tempo para processar. A senhora tem 30 dias para se decidir. Se aceitar a herança, vou providenciar toda a documentação. Se recusar, o dinheiro vai para o governo. 30 dias, Severina repetiu. Sim, e eu volto na próxima semana para ver se a senhora quer mais alguma informação. O doutor se levantou, pegou a pasta e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para Severina uma última vez. Senhora, só uma coisa. O senhor Manuel deixou uma carta pessoal para a senhora também. Quando estiver pronta para ler, me procure. E saiu, deixando as duas comadres sozinhas naquela cozinha, com a cabeça rodando e o coração apertado. Francisca, Severina disse depois de um longo silêncio. Tu acha que isso pode ser verdade? Comadre, os papéis pareciam sérios. Mas 1 milhão, Francisca. É dinheiro demais para uma pessoa como eu. Do lado de fora, Conceição passou de novo, voltando do mercado e viu que o carro preto já tinha ido embora. Nem desconfiava que sua mãe acabava de receber a notícia que mudaria tudo. E aí, meu povo, às vezes o destino chega de forma tão surpreendente que a gente não consegue nem acreditar. E aí, meu povo, depois que o doutor Antônio saiu, Severina não conseguiu mais ter sossego. A pobre mulher ficou a noite inteira acordada, revirando a memória, tentando lembrar de algum menino que ela pudesse ter ajudado no passado. Mas por mais que se esforçasse, não conseguia encontrar nada que justificasse uma herança de R$1 milhão. Francisca, ela disse na manhã seguinte, os olhos vermelhos de tanto chorar e não dormir. Eu tô ficando louca tentando lembrar desse tal de Manuel. Tu acha que eu tô perdendo a cabeça? Comadre, tu não tá perdendo cabeça nenhuma, Francisca, respondeu servindo o café da manhã. Às vezes a gente faz tanta coisa boa na vida que esquece mesmo. Vamos tentar lembrar juntas. E foi isso que elas fizeram. Sentaram na mesa pequena da cozinha e começaram a revirar o passado de Severina, como quem procura agulha no palheiro. Vamos começar do começo, Francisca disse, pegando um caderninho velho. Tu lembra de todos os meninos que cuidou quando era mais nova? Francisca, eu cuidei de tanta criança na minha vida. Severina suspirou fundo. Na casa da dona Mercedes, eu olhava os netinhos dela quando vinham visitar. Na casa da dona Isabel, cuidava do filho pequeno dela. E ainda tinha os meninos da vizinhança que vinham aqui em casa quando as mães precisavam sair. Algum deles se chamava Manuel? Severina pensou, mas balançou a cabeça. Não, Francisca. Tinha João Pedrinho, tinha Zé, tinha Antônio, tinha Luiz. Mas Manuel não me lembro, não. As duas continuaram conversando, listando nomes, lembrando histórias. Severina contou de quando cuidou do menino que tinha quebrado o braço, de quando levou outro para o hospital com febre alta, de quando deu comida para a criança que estava passando fome. Comadre, tu sempre foi mãe de todo mundo, Francisca disse com carinho. Quantas vezes eu vi tu cuidando de criança doente como se fosse teu próprio filho? Mas isso é normal, Francisca. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Severina bateu a mão na mesa, frustrada. Eu não fiz nada de especial. A manhã passou e Severina resolveu ir conversar com os vizinhos mais antigos. Talvez alguém se lembrasse de alguma coisa que ela tinha esquecido. Primeiro foi na casa de Dona Antônia, a vizinha de 80 anos que morava na rua desde pequena. Dona Antônia, a senhora se lembra de algum menino chamado Manuel que morou aqui no bairro há uns 40 anos? Manuel? A velha pensou coçando a cabeça. Manuel, não, minha filha. Nunca teve nenhum Manuel por aqui. Tu tá procurando por quê? Severina não quis contar sobre a herança. Ah, é que apareceu uma pessoa perguntando por ele. Lá foi na casa de seu Raimundo, o homem mais velho do bairro, que conhecia todo mundo e a história de todo mundo. Seu Raimundo, o senhor se lembra de algum menino chamado Manuel Rodrigues de Almeida? Manuel Rodrigues. Seu Raimundo repetiu devagar. Filha, esse nome não me diz nada. E olha que eu tenho boa memória para nomes. Severina saiu de lá ainda mais confusa e aflita. Como é que um homem podia deixar herança para ela
Se ninguém se lembrava dele, à tarde decidiu ir até o cartório da cidade para tentar conseguir mais informações. O escrivão, seu Carlos, era conhecido da família há muitos anos. Seu Carlos, o senhor pode me ajudar? Apareceu um advogado aqui dizendo que um homem chamado Manuel Rodrigues de Almeida deixou herança para mim, mas eu não me lembro dele. Seu Carlos ajeitou os óculos e foi procurar nos arquivos. Depois de 1 hora mexendo em papéis velhos, voltou, com uma expressão estranha no rosto. Severina, que história é essa? Esse nome não aparece em nenhum registro aqui da cidade. Como não aparece? Não tem certidão de nascimento, não tem registro de casamento, não tem nada. Se esse homem morou aqui, não deixou rastro oficial. Severina sentiu as pernas bambearem. Seu Carlos, então é golpe mesmo? Alguém está tentando me enganar? Não sei, filha, mas tem uma coisa estranha. Seu Carlos baixou a voz. Ontem apareceu um advogado aqui perguntando sobre você. Queria saber se seus documentos estavam em ordem, se você realmente morava aqui, essas coisas. Era o Dr. Antônio? Não sei o nome dele, mas ele parecia muito interessado em confirmar sua identidade. Severina saiu do cartório com a cabeça rodando. Se o advogado estava investigando ela, então a história podia ser verdade. Mas se ninguém conhecia Manuel Rodrigues, de onde tinha saído esse homem? Quando chegou em casa, Francisca estava na janela, agitada. Severina, Conceição passou aqui há pouco, perguntando por que tinha carro de advogado na minha casa ontem. E tu disse o quê? Disse que era problema de família distante. Mas ela estava desconfiada. Perguntou se tu estava metida em alguma confusão. Severina sentou pesado na cadeira. A filha nem se importava se ela estava bem ou mal, só queria saber se não ia dar problema para ela. Francisca, eu tô começando a achar que isso é golpe mesmo. Ninguém conhece esse homem, não tem registro dele na cidade. Mas, comadre, e os documentos que o doutor mostrou? Pareciam sérios. Documentos podem ser falsificados, Francisca. E eu sou uma presa fácil. Velha, pobre, sofrida, qualquer esperança que derem para mim eu vou querer acreditar. Naquela noite, Severina se ajoelhou ao lado da cama e orou como não orava há muito tempo. Meu Deus, se essa herança for verdade, me dá sabedoria para saber o que fazer. Mas se for mentira, me dá força para aguentar mais essa decepção. Eu já sofri tanto na vida, não deixa eu sofrer mais por causa de ilusão. No dia seguinte, bem cedo, Francisca foi buscar pão na padaria e voltou correndo, ofegante. Severina, o padeiro disse que ontem apareceu um homem de fora perguntando sobre você. Queria saber há quanto tempo você morava aqui, se você era pessoa de confiança. Que homem? Não sei, mas disse que parecia advogado também. Severina sentiu um frio na barriga. Se tinha mais gente investigando ela, ou era porque a herança era verdade mesmo, ou porque ela estava sendo preparada para um golpe muito bem planejado. E aí, meu povo, às vezes a verdade está escondida em lugares que a gente nem imagina. E aí, meu povo, foi numa manhã de sábado, 5 dias depois da visita do Dr. Antônio, que a verdade finalmente começou a aparecer. Severina estava no quintal da comadre Francisca, estendendo umas roupas no varal, quando viu o mesmo carro preto parando na frente da casa. Dessa vez, não veio só o doutor, veio outro homem junto. Francisca, Severina chamou, o coração já disparando. O doutor voltou. As duas mulheres receberam os homens na sala pequena. O doutor Antônio apresentou o companheiro. Senhora Severina, este é o investigador particular João Carlos. Ele trouxe informações importantes sobre o senhor Manuel. O investigador era um homem de meia idade, óculos pequenos, caderninho na mão. Falava devagar, como quem tem certeza do que está dizendo. Dona Severina, descobrimos que o senhor Manuel Rodrigues de Almeida realmente existiu. Só que ele não morava aqui nesta cidade. Morava na cidade vizinha, Flores do Sertão. Flores do Sertão? Severina franziu a testa. Mas, doutor, eu só fui lá umas 2 ou 3 vezes na vida inteira. Foi exatamente isso que queríamos confirmar. O investigador continuou. A senhora se lembra de ter ido lá em 1985? Em janeiro de 1985? Severina pensou, e de repente os olhos dela se arregalaram. 1985 foi o ano da enchente grande, a enchente que quase destruiu a cidade toda. Exato. O doutor Antônio bateu palma. A senhora se lembra agora? Eu me lembro. Da enchente, sim. Foi terrível. Aqui na nossa cidade não choveu tanto, mas em Flores do Sertão foi uma tragédia.
Muita gente morreu, muita casa caiu. Severina parou, tentando juntar as peças. Mas eu não me lembro de ter salvado nenhum menino lá. Francisca segurou a mão da comadre. Severina, conta direito o que tu lembra daquela época. Severina fechou os olhos, fazendo força para lembrar. Era janeiro de 1985. Eu tinha 33 anos. Conceição estava pequena ainda, tinha uns 12 anos. João estava trabalhando numa obra em Flores do Sertão. E quando começou a chover forte, ele não conseguiu voltar para casa. Continue, senhora, o investigador pediu, anotando tudo. Choveu 3 dias seguidos. Quando parou de chover, chegou notícia que tinha acontecido uma tragédia em Flores do Sertão. O rio tinha saído do leito. Tinha arrastado casas. Gente tinha morrido. A voz de Severina começou a tremer. Eu fiquei desesperada porque João não dava notícia. E aí eu peguei Conceição e fui para lá procurar ele. Não tinha ônibus, não tinha nada. Consegui uma carona com seu Antônio, que tinha um caminhão velho. Severina levantou da cadeira e começou a andar pela sala. As memórias voltando aos poucos como água de represa se abrindo. Quando chegamos lá, meu Deus do céu, era de partir o coração. Casas destruídas, gente chorando, procurando parentes. A água tinha baixado, mas tinha deixado lama, destroços, tristeza. A senhora encontrou seu marido? Encontrei sim, João estava ajudando no resgate. Ele e outros homens estavam procurando sobreviventes no meio dos escombros. Severina parou, uma lembrança vaga mexendo no fundo da mente. Tinha muita gente ferida, muita criança perdida dos pais. O investigador se inclinou para frente. Dona Severina, a senhora se lembra de ter ajudado alguma criança naquele dia? Eu ajudei várias. Tinha criança chorando, perdida, com fome. Severina pressionou as mãos na testa. Espera, tem alguma coisa. O silêncio caiu na sala, todos esperavam. Tinha um menino. A voz de Severina saiu num sussurro. Um menino pequeno, devia ter uns 5, 6 anos. Ele estava sozinho, chorando, coberto de lama. Continue. Ele estava em cima de um telhado que tinha caído. A água ainda estava passando embaixo e ele com medo de descer. Todo mundo estava ocupado com outras coisas. E ninguém tinha visto ele. Severina sentou devagar, a memória voltando clara agora. Eu gritei para João, mas ele não escutou. O menino estava chorando, pedindo ajuda. O que a senhora fez? Severina olhou para os 3 homens, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu entrei na água. A correnteza ainda estava forte, a água suja, cheia de destroços. Conceição ficou na margem gritando para eu não ir, mas eu não podia deixar aquele menino lá. Francisca apertou a mão da comadre. Severina, a água estava na minha cintura e a correnteza quase me derrubou, mas eu consegui chegar no telhado. O menino estava apavorado, agarrou em mim feito carrapato. Eu peguei ele no colo e voltei devagar, muito devagar. A senhora se lembra do nome do menino? Ele estava muito assustado para falar direito. Só chorava e dizia, obrigado, tia, obrigado. Severina limpou os olhos. Quando chegamos na margem, apareceu uma mulher correndo, gritando. Era a mãe dele. Ela abraçou o menino, me abraçou, chorava, de alegria. A senhora se lembra do nome da mãe? Ou de mais algum detalhe? A mulher me agradeceu muito. Disse que ia orar por mim pro resto da vida. Ela falou que o menino se chamava... Severina fechou os olhos forte. Manuel, ela falou, Manuel, agradece a tia que te salvou. O doutor Antônio sorriu. Bingo! Mas, doutor, depois disso, eu nunca mais vi eles. Voltamos para nossa cidade no mesmo dia. Como é que ele soube meu nome? Onde eu morava? O investigador olhou para o caderninho. Dona Severina, descobrimos que a mãe de Manuel perguntou muito sobre a senhora naquele dia. Quis saber seu nome completo, de onde era. Ela anotou tudo. Mas por quê? Porque ela sabia que a senhora tinha arriscado a vida para salvar o filho dela. E ela nunca esqueceu. Manuel também nunca esqueceu. Severina desabou em choro. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de compreensão, de emoção pura. Então é verdade. Ela sussurrou. A herança é verdade. É verdade, senhora. O menino que a senhora salvou cresceu, ficou rico e deixou tudo para a senhora em gratidão. E aí, meu povo, às vezes um gesto de amor pode ecoar pela vida inteira e voltar quando menos esperamos. E aí, meu povo, depois que a verdade toda veio à tona, Severina ficou num misto de alegria e desespero. Alegria por saber que a herança era real, que ela realmente tinha salvado aquele menino.
mas desespero porque agora precisava decidir o que fazer com essa bênção que caiu do céu. Doutor Antônio, ela disse ainda enxugando as lágrimas, eu preciso de uns dias para pensar. É muita coisa para a cabeça de uma velha como eu. Claro, dona Severina. Mas lembre-se, restam apenas 22 dias para o prazo vencer. Depois que os homens saíram, Severina e Francisca ficaram sozinhas na sala, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Comadre, tu é milionária, Francisca disse, ainda sem acreditar. Francisca, eu tô com medo. Severina confessou, é dinheiro demais para uma pessoa como eu. E se eu fizer besteira? E se Conceição descobrir e quiser tomar tudo de mim? Conceição não pode tomar nada, Severina. É seu direito. Mas tu não conhece minha filha quando quer alguma coisa, Francisca. Ela é capaz de me internar dizendo que eu tô louca, que não tenho capacidade para administrar dinheiro. O medo de Severina não era à toa. Ela conhecia a filha. Sabia como Conceição podia ser desesperada quando se tratava de dinheiro. No dia seguinte, domingo, Severina resolveu ir ao culto na igreja pequena do bairro para pedir sabedoria a Deus. Mas quando estava saindo da casa de Francisca, quem ela viu vindo pela rua? Conceição, com a barriga pesada de grávida, carregando o filho mais novo no colo. Mãe! Conceição gritou de longe. Quero falar com a senhora! O coração de Severina disparou. Será que a filha tinha descoberto alguma coisa? Que foi, Conceição? Severina perguntou, tentando manter a voz calma. Mãe, o pessoal do bairro está falando que teve advogado na casa de Francisca, perguntando pela senhora. Que história é essa? Francisca apareceu na porta nervosa. Conceição, sua mãe não está fazendo nada de errado. Eu não perguntei para... Senhora Francisca. Conceição respondeu ríspida. Mãe, a senhora está metida em que confusão? Deve dinheiro para alguém? Assinou papel que não devia? Severina sentiu uma dor no peito. A filha nem perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Só queria saber se ia dar problema. Não é confusão, filha. É um assunto particular. Assunto particular? Conceição riu com desprezo. Mãe, que assunto particular? A senhora pode ter que precise de advogado? A senhora não tem nem onde morar. As palavras cortaram a alma de Severina como faca afiada. Ali estava a filha dela, humilhando ela na frente de todo mundo. Conceição, não fala assim com sua mãe, Francisca interferiu. Francisca, a senhora não se meta na minha família. Minha mãe sempre foi meio ingênua. Aposto que alguém está tentando aplicar golpe nela. Severina olhou para a filha. Aquela barriga redonda, o rosto cansado, as olheiras de quem não dorme direito, e sentiu pena. Conceição estava sofrendo mesmo, passando dificuldade real. Filha, ninguém está aplicando golpe em mim, pode ficar tranquila. Mãe, se a senhora tiver assinado algum papel comprometendo nossa família, eu vou ter que tomar providências. A senhora não tem mais capacidade para essas coisas. Que providências? Severina perguntou, o medo aumentando. Interdição, mãe. Posso pedir para o juiz declarar que a senhora não tem mais condições de responder pelos próprios atos. A palavra interdição caiu como bomba. Severina sabia o que isso significava. Perder o direito de decidir sobre a própria vida, ficar na mão da filha para tudo. Conceição. Francisca se revoltou. Como tu pode falar uma coisa dessas com sua mãe? É para proteger ela, Francisca, e para proteger minha família também. Se minha mãe fizer besteira e comprometer nosso nome, quem vai sofrer são meus filhos. Severina sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Não ia dar o gosto para a filha de vê-la chorar na rua. Tá bom, Conceição. Eu não vou fazer nada que prejudique você ou seus filhos. Espero mesmo, mãe. Conceição ajeitou o menino no colo. E outra coisa, a senhora não pode mais ficar aqui na casa de Francisca para sempre. Isso tá virando abuso. Conceição, Francisca explodiu. Sua mãe não tá abusando de nada. Ela me ajuda em tudo, cuida da casa, olha as crianças da vizinhança. Mesmo assim, não tá certo uma mulher de 72 anos ficar morando de favor. Conceição olhou para a mãe. Vou ver se consigo uma vaga para a senhora num asilo. Lá a senhora vai ter companhia de gente da sua idade. Asilo? Severina repetiu, o mundo desabando. É o melhor para todos, mãe. A senhora vai ter cuidado médico, comida na hora certa, atividades para ocupar a mente. Depois que Conceição foi embora, Severina desabou em choro nos braços de Francisca. Comadre, agora eu entendi por que Deus mandou essa herança para tu.
Francisca disse, fazendo carinho na cabeça da amiga. Tu precisa dessa independência. Não pode ficar na mão de uma filha que não te valoriza. Mas Francisca, e se ela realmente me internar? E se ela convencer o juiz que eu tô senil? Severina, com 1 milhão na conta, nenhum juiz vai dizer que tu é incapaz. Dinheiro da independência, comadre. Naquela noite, Severina mal conseguiu dormir. Ficou pensando na ameaça da filha, no asilo, na interdição. Mas também ficou pensando na herança, na possibilidade de ter dignidade de novo. Na segunda-feira de manhã, ela tomou uma decisão. Francisca, vou aceitar a herança. Vou assinar os papéis. Graças a Deus, comadre, tu merece essa bênção. Mas não vou contar para Conceição ainda. Primeiro vou organizar minha vida, comprar uma casinha, me estabelecer. Depois eu vejo se conto ou não. E se ela descobrir, ela que descubra. Eu cansei de viver com medo da minha própria filha. Severina pegou o cartão que o doutor Antônio tinha deixado e ligou do orelhão da esquina. Doutor, é Severina. Eu aceito a herança. Quando posso assinar os papéis? E aí, meu povo, às vezes a gente precisa escolher entre o medo e a dignidade. E aí, meu povo, chegou o dia mais importante da vida de Dona Severina. Era uma terça-feira de manhã e o doutor Antônio tinha marcado de vir às 9 horas com todos os papéis para ela assinar e oficializar a herança. Mas o que ninguém esperava era que Conceição ia descobrir tudo bem naquela hora. Severina estava no quartinho se arrumando, vestindo a blusa menos remendada que tinha, quando escutou gritaria na sala. Saiu correndo e se deparou com uma cena que fez seu coração parar. Conceição estava discutindo com Francisca e na mesa estavam espalhados todos os documentos da herança. Francisca, onde está minha mãe? Eu sei que ela está escondendo alguma coisa. Conceição berrava com os olhos vermelhos de raiva. Achei essa carta na lixeira lá de casa. Uma carta do cartório falando de herança. Severina olhou e reconheceu. Era a carta registrada que Conceição tinha jogado fora sem abrir no primeiro. Tia, de alguma forma ela tinha ido buscar no lixo. Conceição. Severina apareceu na porta tremendo. Que é que tu tá fazendo aqui? Mãe, que história é essa de herança? Tu tá me escondendo o quê? Conceição avançou na direção da... Mãe, o dedo em riste. R$1 milhão, tu herdou 1 milhão e não me contou? O silêncio que caiu naquela sala foi de cortar com faca. Francisca olhou para Severina com pena, sabendo que a comadre estava sendo encurralada. Filha, deixa eu explicar. Explicar o quê, mãe? Que a senhora me deixou passar humilhação? Me deixou sem luz em casa. Me deixou devendo no mercado, sendo que tinha 1 milhão guardado? As lágrimas de Conceição desciam como cachoeira, mas não era de tristeza. Era de raiva, de indignação. Conceição, eu só soube dessa herança há 1 semana e tu me expulsou de casa antes disso. Não interessa. A senhora tinha que ter me contado no mesmo dia. Conceição bateu o punho na mesa, fazendo os papéis voarem. Sabe o que eu passei essa semana? José me bateu porque não tinha dinheiro para a cerveja dele. Meus filhos comeram farinha pura no jantar. E a senhora aqui escondendo 1 milhão. Severina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ver a filha daquele jeito, desesperada, sofrida, mexia com seu coração de mãe. Mas ao mesmo tempo, a raiva que ela sentia era grande demais. Conceição, tu me chamou de peso morto. Tu disse que eu não servia para nada. Tu me botou na rua feito cachorro. Porque eu estava desesperada, mãe. Eu não sabia que a senhora era rica. E isso faz diferença? Severina gritou, uma força que não sabia que tinha saindo de dentro dela. Tu só me trata bem se eu tiver dinheiro? Quando eu era pobre, eu não valia nada. Conceição ficou sem resposta por um momento, mas logo voltou ao ataque. Mãe, a senhora não entende. Eu tenho filhos para criar, tenho responsabilidades. Esse dinheiro pode mudar a vida da nossa família. Nossa família, Severina repetiu com amargura. Conceição, quando tu me expulsou, tu disse que eu não fazia mais parte da tua família. Nesse momento, bateram na porta. Era o doutor Antônio. Chegando na hora marcada, ele entrou e imediatamente percebeu a tensão no ambiente. Bom dia, senhoras, está tudo bem aqui? Doutor! Conceição se virou para ele feito furacão. O senhor não pode deixar minha mãe assinar esses papéis. Ela não tem capacidade mental para administrar essa quantidade de dinheiro. O doutor Antônio olhou para Conceição, depois para Severina. Senhora, a decisão é exclusivamente de Dona Severina. Ela está em pleno uso de suas faculdades mentais. Eu sou filha dela. Eu tenho direitos. Não sobre a herança dela, não tem.
O doutor foi firme. Dona Severina, a senhora ainda quer prosseguir com a assinatura? Severina olhou para a filha, aquela mulher desesperada, grávida, com os olhos inchados de chorar. Olhou para os papéis. Na mesa, a independência, a dignidade, a chance de nunca mais depender de ninguém. E sentiu o coração partir ao meio. Doutor, eu posso dividir a herança com minha filha? Mãe, Conceição gritou, dessa vez de alívio. Pode sim, senhora. Depois de assinar, a senhora pode fazer o que quiser com o dinheiro. Severina respirou fundo. Então eu quero dividir. Metade para mim, metade para Conceição. Conceição correu e abraçou a mãe, chorando. Obrigada, mãe. Perdão por tudo que eu disse. Perdão por ter tratado a senhora mal. Mas Severina se afastou do abraço. Conceição, eu vou dividir o dinheiro, mas com uma condição. Que condição, mãe? Tu vai me respeitar daqui para frente. Não vou mais aceitar ser tratada como peso morto, como inútil. E se tu tentar me faltar com respeito de novo, eu dou minha parte toda para caridade. Conceição engoliu seco. Sim, mãe, eu prometo. E outra coisa, eu vou comprar minha própria casa. Não vou mais depender de ninguém. Tu pode usar tua parte para resolver teus problemas, mas eu quero minha independência. Tudo bem, mãe, como a senhora quiser. O doutor Antônio preparou os documentos. Severina assinou com mão firme, oficializando a herança. Depois, na mesma hora, fez uma doação de R$500 mil para Conceição. Quando tudo estava pronto, Conceição tentou abraçar a mãe de novo, mas Severina foi fria. Conceição, o dinheiro está na tua conta. Agora vai cuidar da tua vida. Mãe, a gente não podia morar juntas de novo? Numa casa grande, bonita? Severina olhou bem nos olhos da filha. Conceição, tu só quer morar comigo agora porque eu tenho dinheiro. Quando eu era pobre, tu me expulsou. Eu vou perdoar tu, mas não vou esquecer. As lágrimas voltaram aos olhos de Conceição, mas dessa vez de verdadeira tristeza. Mãe, eu pequei contra a senhora. Eu sei que pequei. Sim, filha, tu pequei. E agora vai ter que viver com isso na consciência. Severina pegou seus documentos e se virou para Francisca. Comadre, vou procurar uma casa para comprar. Obrigada por tudo que tu fez por mim. Severina, tu não precisa sair daqui. Preciso sim, Francisca. Preciso começar minha vida nova. Quando Severina saiu da casa de Francisca naquele dia, ela não era mais a mesma mulher que tinha sido expulsa uma semana atrás. Ela estava rica, sim, mas mais importante que isso, ela tinha recuperado sua dignidade. Do outro lado da rua, Conceição ficou parada vendo a mãe se afastar e pela primeira vez na vida entendeu o que tinha perdido. Não era só o dinheiro, era o amor incondicional de uma mãe que ela tinha desprezado. E aí, meu povo, às vezes o perdão vem, mas as cicatrizes ficam para sempre. E aí, meu povo, chegamos ao final dessa história que mexeu com o coração de todo mundo. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou a vida de Dona Severina para sempre. E que transformação, minha gente! A mulher que antes vivia de favor no quartinho da comadre, agora tinha sua própria casa. Pequena, mas dela mesma. Severina. Comprou uma casinha simples de 3 cômodos no mesmo bairro, bem pertinho da igreja, onde sempre frequentou o culto. Nada muito luxuoso, mas tinha tudo o que ela precisava. Um quartinho só para ela, uma sala onde podia receber as visitas e uma cozinha onde voltou a cozinhar com prazer. Francisca, ela disse para a comadre que veio visitá-la numa tarde de domingo. Tu não imagina o que é dormir na minha própria cama, na minha própria casa, sem dever favor para ninguém. Comadre, tu merece tudo isso e muito mais. Francisca respondeu, tomando o café que Severina serviu na xícara nova. Mas conta aí, como estão as coisas com Conceição? O rosto de Severina se entristeceu um pouco. Ah, Francisca, é complicado. Conceição mudou muito depois que recebeu o dinheiro. Pagou todas as dívidas. José parou de beber. Os meninos estão estudando numa escola melhor. Mas nossa relação não melhorou? Melhorou um pouco, sim. Ela me respeita mais. Não me trata mais como peso morto. Mas eu sinto que ela só me procura quando precisa de alguma coisa ou quando quer mostrar para os outros que tem uma mãe rica. Severina levantou e foi até a janela, olhando para a rua onde algumas crianças brincavam. Sabe o que mais me dói, Francisca? É que ela não entende que o dinheiro não era o mais importante. Era o amor, o respeito, a gratidão por tudo que eu fiz por ela. Severina, às vezes as pessoas precisam de tempo para entender as coisas. Pode ser, mas eu já sou velha, Francisca.
Não tenho tempo de esperar ela crescer. A verdade é que Conceição tinha mudado, sim, mas não da forma que Severina esperava. O dinheiro resolveu os problemas práticos da filha, mas não curou a ferida no coração da mãe. Conceição visitava Severina toda semana, levava os netos, perguntava se ela precisava de alguma coisa, mas Severina sentia que faltava alguma coisa nessas visitas. Faltava o amor verdadeiro, a gratidão sincera. Mãe, a senhora não quer vir almoçar em casa domingo? Conceição perguntou na última visita. Pra quê, filha? Pra tu me mostrar pros vizinhos como uma troféu? Olha, aí minha mãe rica. Não é isso, mãe. Conceição, quando eu era pobre, tu nunca me convidava para almoçar. Agora que eu tenho dinheiro, todo domingo tem convite. Conceição abaixou a cabeça, sabendo que a mãe tinha razão. Mas era difícil admitir que o interesse pelo dinheiro ainda falava mais alto que o amor filial. Mas, meu povo, nem tudo na nova vida de Severina era tristeza. Ela descobriu uma alegria nova. Poder ajudar outras pessoas sem precisar pedir permissão para ninguém. Francisca, tu viu que a dona Antônia tá com problema na vista e não tem dinheiro para óculos? Vi sim, comadre. Coitada, mal consegue enxergar. Pois eu já falei com ela. Vou pagar o óculos e ainda um check-up completo. Não quero que ninguém saiba que foi eu. Essa se tornou a maior alegria de Severina. Ajudar em silêncio. Pagou cirurgia para o seu Raimundo que estava com problema no coração. Ajudou a família da Mariazinha a reformar a casa que estava caindo. Deu bolsa de estudos para 3 crianças do bairro que não tinham condições de estudar. Severina, o pastor da igreja disse depois do culto. Não sei quem é, mas alguém tem ajudado muita gente aqui no bairro. Parece anjo da guarda. Severina só sorriu sem falar nada. Essa era sua forma de honrar a memória do menino Manuel, passando o bem adiante, ajudando quem precisava. Um dia, ela resolveu fazer uma coisa que vinha pensando há meses. Foi visitar o túmulo de Manuel na cidade de Flores do Sertão. Pegou o ônibus sozinha, levando um buquê de flores simples. No cemitério, encontrou a sepultura com o nome dele. Manuel Rodrigues de Almeida, 1979 a 2023. Ela se ajoelhou ao lado do túmulo e conversou como se ele pudesse escutar. Manuel, meu filho, eu vim te agradecer. Tu mudou minha vida, menino. Não só com o dinheiro, mas me devolvendo a dignidade. Eu não me lembrava mais que eu tinha valor, que eu era importante. Tu me lembrou disso. As lágrimas desceram pelo rosto enrugado. Eu só queria que tu soubesse que eu vou usar esse presente com sabedoria. Vou ajudar outras pessoas como eu te ajudei naquele dia na enchente. Não vou desperdiçar nenhum centavo. Quando levantou para ir embora, Severina viu uma senhora idosa se aproximando com flores nas mãos. Desculpa incomodar, a senhora disse. Eu sou Joana, mãe do Manuel. A senhora é... Eu sou Severina. Severina Batista da Silva. Os olhos de Dona Joana se encheram de lágrimas. A senhora, a mulher que salvou meu filho na enchente. As duas se abraçaram ali mesmo no meio do cemitério, chorando juntas. Severina, eu orei tanto para poder te encontrar um dia, para poder te agradecer pessoalmente. Dona Joana disse. Manuel falava da senhora até o último dia de vida. Dizia que tu era um anjo que Deus mandou para salvar ele. Dona Joana, eu que tenho que agradecer. Seu filho me deu a maior lição da minha vida. Que nenhum gesto de amor é pequeno demais. Que tudo que fazemos com o coração volta pra gente de alguma forma. As duas conversaram por mais de 1 hora. Dona Joana contou como Manuel cresceu. Estudou, trabalhou muito e conseguiu ficar rico, mas nunca esqueceu da mulher que o salvou na enchente. Ele dizia, mãe, quando eu morrer, quero deixar tudo para aquela mulher. Ela me deu a vida. É justo que eu dê a ela a chance de viver com dignidade. Quando Severina voltou para casa naquela tarde, o coração estava mais leve. Entendeu que sua missão não era só receber a herança, mas dar continuidade ao ciclo de bondade que Manuel tinha começado. Nos meses seguintes, Severina criou um pequeno fundo de ajuda no bairro. Não falava que era dela, dizia que era de um benfeitor anônimo. Ajudava famílias em dificuldade, pagava tratamentos médicos, dava bolsas de estudo. Conceição até perguntou uma vez, mãe, a senhora não está gastando muito dinheiro com essas ajudas? Filha, o dinheiro que não é usado para fazer o bem não serve para nada. Eu vou morrer um dia e não posso levar nada, mas posso deixar um mundo um pouquinho melhor. E assim, meu povo, Dona Severina encontrou a paz que procurou a vida inteira.
Não porque ficou rica, mas porque descobriu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. A relação com Conceição nunca voltou a ser como antes. O dinheiro trouxe respeito, mas não trouxe de volta o amor perdido. Conceição aprendeu a valorizar a mãe, mas Severina aprendeu que nem todo relacionamento pode ser completamente restaurado. Algumas cicatrizes ficam para sempre, e tudo bem, faz parte da vida. Hoje, quando Severina se senta na varanda da sua casinha vendo o sol se pôr, ela agradece a Deus por cada dia, não porque tem dinheiro no banco, mas porque tem propósito no coração. E vocês, meu povo, que lição tiram dessa história? Será que valorizam as pessoas que amam antes que seja tarde demais? Será que enxergam o valor de quem está do lado de vocês, mesmo quando eles não têm nada para oferecer além de amor? Pensem nisso, porque a vida ensina que o arrependimento é o sentimento mais amargo que existe. E algumas oportunidades, quando passam, não voltam nunca mais. Se vocês gostaram dessa história, se ela mexeu com o coração de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E cliquem no vídeo que está aparecendo na tela. Vendida por ser infértil. Até um lenhador viúvo com 4 filhos lhe dar um lar e família, para continuar assistindo histórias emocionantes que tocam a alma e ensinam sobre a vida.